O principal suspeito do esfaqueamento na Alemanha já foi presente a um juiz. A Procuradoria-Geral Federal disse que o homem vai manter-se em prisão preventiva por suspeita de homicídio e também por alegadamente ser membro de um grupo terrorista. Trata-se de um jovem sírio de 26 anos, identificado pelas autoridades por Issa al-Agha. As leis do país impedem a divulgação do apelido. Segundo a imprensa alemã, foi o próprio que se entregou às autoridades. O suspeito foi depois transportado para o tribunal de helicóptero. Suspeita-se que pertence ao Estado Islâmico, que reivindicou o ataque. A detenção foi um alívio para os habitantes de Solingen, uma pequena cidade entre Colónia e Düsseldorf. Foi aqui que ocorreu o ataque. Na sexta-feira à noite, 3 pessoas morreram e 8 ficaram feridas com gravidade. Os habitantes ainda estão em choque com o que aconteceu. Sehr gut finde ich, dass sich die Person entweder gestellt oder dass sie zumindest festgenommen wurde. Entscheidend und was vielleicht wirklich interessant ist, warum. Natürlich beruhigt einen, dass der sich angeblich da jetzt gestellt hat, aber ich bin sprachlos und total erschüttert. A imprensa alemã diz que o suspeito tinha pedido asilo, mas este pedido foi negado e por isso o homem já deveria ter sido deportado. Detalhes que estão a provocar receios entre os habitantes de Solingen temem o aumento do racismo e o aproveitamento do caso por parte da extrema-direita. Of course, we are all very afraid that the right wing, is getting more and more power, and that's definitely not the way. Of course, we have to ask some hard questions, but racism is never the answer. O ataque ocorreu numa praça central em Solingen durante as festas dos 650 anos da cidade. O evento ia decorrer até domingo, mas acabou por ser cancelado. As autoridades francesas detiveram o suspeito de ter ateado fogo a uma sinagoga na cidade costeira de La Grande Motte, no sul do país. A comunicação social francesa descreve o suspeito como um homem argelino de 33 anos. Chegou à França em meados da década passada e está em situação regular no país. Os procuradores dizem que o homem foi detido depois de ter disparado contra uma unidade de intervenção da polícia em Nîmes e ficou ferido durante a operação policial. O ataque está a ser investigado como uma tentativa de assassinato ligada a um grupo terrorista. Está também em causa a destruição de propriedade com meios perigosos. Os incidentes antissemitas têm aumentado em França desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. S'en prendre à un Français juif, c'est s'en prendre à tous les Français. Parce que c'est s'en prendre à l'un de nos concitoyens en raison de ses croyances. Et que la France, la République, elle protège tous ses concitoyens, quelle que soit leur croyance. Após o ataque, o governo francês reforçou a segurança junto de sinagogas, bem como de escolas e lojas judaicas. À primeira vista, este parece ser um apartamento normal em Belgrado, semelhante aos que muitos europeus do leste começaram a arrendar desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. No entanto, as flores, as mensagens de apoio e o dispositivo eletrónico de localização revelam uma história diferente para Andrei Gniot. O jornalista e ativista bielorrusso aterrou em Belgrado em outubro do ano passado. Foi detido com base num mandado da Bielorrússia por alegada evasão fiscal. Gniot diz que o pedido de extradição é motivado pelo desejo do regime de Lukashenko de o capturar. A ele e a todos os que transmitiram imagens dos protestos de 2020 na Bielorrússia. A journalist who used to work during protests was detained, arrested, tortured, and many of them, I think more than 50 or even more than 100 persons, they are still in Belarusian prisons. O Tribunal Superior de Belgrado já decidiu que Gniot deve ser extraditado para a Bielorrússia. O ativista já apresentou recurso e espera uma decisão até 27 de agosto. Se for extraditado, tem a certeza do destino que o espera. Tortures and probably death through tortures, because we have at least 12 cases of unexpected death of people who died with unexpected conditions, but they was healthy, and all that people was political prisoners. O advogado e especialista em direitos humanos, Nikola Kovacevic, diz à Euronews que muitos países europeus raramente extraditam pessoas para a Rússia, Bielorrússia e China devido ao risco de perseguição política.
zamolnica Belorusije prema Srbiji da se Andrej Gnjot izruči, maska koja za cilj ima da dođe do njega i da mu samo kasnije sudi za krivična dela koja spadaju u kategoriju onih protiv ustavnog uređenja. Zapravo sve te optužbe koje se njemu stavljaju na teret stavljaju se sa ciljem da bi se vlasti koje u rukama imaju ljude poput Andreja Gnjota. Muitos críticos de Lukashenko são alvo de detenções arbitrárias e perseguições na Bielorrússia. O presidente russo Vladimir Putin conversou com os seus generais sobre estratégias para contrariar as forças ucranianas que invadiram a região de Kursk no início do mês. Não foram divulgados detalhes sobre o que foi discutido, mas o Kremlin disse também que Putin ouviu atualizações dos comandantes que estão na linha da frente ucraniana. No sábado, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens do que diz ser um helicóptero Kamov-52 a atacar posições ucranianas em Kursk. O Ministério não revelou pormenores sobre a operação militar que tenta expulsar as forças ucranianas da região fronteiriça. A Ucrânia lançou a ofensiva surpresa em Kursk a 6 de agosto, com Kiev a dizer mais tarde que o objetivo da incursão era criar uma zona tampão para evitar novos ataques da Rússia em território ucraniano. No discurso que marcou o dia da independência da Ucrânia, Volodymyr Zelensky sublinhou a determinação do seu país em recuperar a sua integridade territorial e afirmou que Kiev tudo fará para expulsar a Rússia da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as suas forças tomaram mais território em Kursk. No seu discurso noturno, disse que as tropas ucranianas tinham avançado até 3 km e tomado o controle de mais 2 povoações, sem especificar quais. Também em declarações à imprensa anteriormente em Kiev, Zelensky afirmou que a incursão em Kursk foi lançada para impedir a Rússia de ocupar as cidades ucranianas de Kharkiv e Sumy. А наступний їх крок був, і вони вже все підготували на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити. As declarações surgem depois de um ataque russo a um hotel em Kramatorsk ter vitimado um cidadão britânico que trabalhava para a Reuters como conselheiro de segurança. O corpo foi encontrado sob os escombros do Hotel Safir depois deste ter sido atingido por um míssil. As autoridades militares e regionais ucranianas disseram que os ataques russos no norte, leste e sul da Ucrânia mataram pelo menos 4 pessoas e feriram 37 no domingo. Apesar da afirmação de Zelensky de que a incursão de Kursk era suposto criar uma zona de tampão para evitar ataques à Ucrânia, a Rússia continua a bombardear as regiões fronteiriças. Amostras de sangue foram transportadas por drones no condado de Northumberland, no norte de Inglaterra. As reservas fizeram a viagem aérea de 68 km entre o hospital de Wansbeck e o de Alnwick e cumpriram o mesmo trajeto em sentido contrário. Viajaram a mais de 100 km por hora, com resultados promissores. Os voos experimentais poderão oferecer a solução para o fornecimento de sangue vital de forma rápida e fácil. In this particular trial, we flew 10 packs of red blood cells with NHS Blood and Transplant and drove 10 identical packs and essentially, on the other end, analysed those in the laboratory and proved that there was no difference between the two packs, which means that delivering it by drone is a safe method of transport. Todos os dias são necessárias cerca de 5.000 unidades de sangue no Reino Unido para transfusões e operações. Mas os dadores e os doentes estão muitas vezes a quilómetros de distância. This could be really a great breakthrough for trying to get blood across areas where it's difficult to get through. So thinking about in the middle of London with traffic, actually using a drone would be much quicker. Até agora o transporte de sangue por drones foi bem recebido, mas uma implementação em larga escala teria de ser aprovada pela Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido. As ondas de calor e a seca têm prejudicado a produção de azeite nos últimos anos. Espanha é o maior fornecedor de azeite do mundo e este ano espera uma quebra na produção de cerca de 50%.
Para além de criar um terreno propício à contrafação de produtos, a escassez fez disparar os preços. Os agricultores espanhóis dizem que os supermercados estão a aproveitar-se da situação para aumentar os lucros à custa dos consumidores. Em Espanha, o preço de 1 litro de azeite virgem extra pode rondar os 9,90 €. El preu en origen dels nostres productors ha pujat un 3%, però, sin embargo, el consumidor està pagant un 59% més en les grans línies. A Euronews, a Associação de Supermercados de Valência, nega que estejam a inflacionar os preços. L'oli d'oliva verge s'ha mantingut per baix de 10 € durant tot el 2024. As organizações de consumidores afirmam que os preços se mantiveram elevados apesar da eliminação total do IVA sobre o azeite em Espanha desde 1 de julho. Segundo dados do Eurostat, este ano em Portugal o preço do azeite aumentou quase 70% em relação ao ano passado. A tocha paralímpica chegou à França depois de ter atravessado o Canal da Mancha a partir da aldeia inglesa de Stoke Mandeville, berço do paralimpismo. A passagem da chama dos portadores britânicos para os franceses aconteceu no meio do túnel do Canal da Mancha. Emmanuel Assmann, medalha de bronze na esgrima em Atenas 2004, recebeu a tocha. Levou depois até França, acompanhada dos outros elementos da equipa gaulesa. A tocha chegou a Coquelles, já em território francês, ao início da tarde de domingo. A chama foi dividida em 12 tochas separadas, que seguiram depois num périplo por 12 cidades francesas. Em paralelo, foram organizadas várias atividades e sessões de iniciação ao desporto. Em Paris foi acesa uma 13ª tocha especial, por ocasião dos 80 anos da libertação da cidade do controlo nazi durante a Segunda Guerra Mundial.